Hoje vamos falar um pouco sobre as equações modulares. Mas antes de falar um pouco sobre as equações modulares, vamos lembrar qual a definição de módulo de um número real. Bom, representando o módulo de um número real por módulo de x, a definição que vamos usar para o módulo de x é a seguinte. O módulo de x vai ser o próprio x se x for maior do que ou igual a zero e menos o valor de x se x for menor do que zero. Ou seja, o próprio valor se x for positivo ou nulo e o simétrico de x se x for negativo. Então vamos usar essa definição para resolver os exemplos que a gente tem aqui embaixo. Então, primeiro exemplo, módulo de 2x menos 1 é igual a 3. Bom, se o módulo de 2x menos 1 é igual a 3, isso significa o seguinte, que 2x menos 1, então, o que temos aqui, olhando para essa definição e olhando para a equação, é que 2x menos 1 só pode ser igual a 3, e aí nesse caso, né, sabemos que se o que está aqui dentro é 3, o módulo é 3. Então, nesse caso, 2x é igual a 3 mais 1, 2x é igual a 4, x então é igual a 2. Outra possibilidade é termos o seguinte, o que está dentro do módulo, então essa é uma possibilidade. Vamos chamar isso aqui de 1. 2. A outra possibilidade é termos 2x menos 1 igual a menos 3. Nesse caso, teríamos 2x igual a menos 3 mais 1, 2x igual a menos 2, o que nos daria x igual a menos 1. Ou seja, temos duas possibilidades, 2 e menos 1. E repare que o que fizemos é exatamente a definição de módulo. Uma vez que, quando a gente pega isso daqui e aplica a definição, o que temos é 2x módulo de 2x menos 1 seria igual ao próprio 2x menos 1 se x fosse maior ou igual a meio. E menos 2x mais 1 se x for menor que meio. Agora vamos comparar isso com a solução que achamos. Consideramos 2x menos 1 sem o módulo e achamos x igual a 2, que é maior do que ou igual a meio. E quando usamos o valor negativo, ou seja, menos 3, que é o mesmo que escrever menos 2x mais 1, repare que isso aqui é o mesmo que escrever menos 2x mais 1 igual a 3. Achamos uma resposta igual a menos 1, que é justamente o valor de x menor que meio. Então, usar essa definição e usar o que fizemos, que é tirar o módulo e considerar as duas possibilidades, mais 3 e menos 3, é equivalente. De agora em diante, não vamos mais fazer usando essa comparação, e sim essa, por ser mais prática. Então, basta comparar com o valor de, já que isso é igual a isso, 3 deve estar aqui dentro. Ou seja, se isso tudo é igual a 3, é porque o que está aqui dentro só pode ser 3 ou menos 3. E nos dois casos o módulo dá 3. Certo? Pronto, vamos ao próximo exemplo. Módulo de 3x menos 1 igual a módulo de 2x mais 3. Pensando da mesma maneira que pensamos aqui,
Se esses dois valores são números reais, só existem duas possibilidades. O número que está à direita, isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo. O número que está à direita é idêntico ao número que está à esquerda, ou seja, só temos duas possibilidades. Uma possibilidade é esse número, 3x mais 1, 3x menos 1, é idêntico a esse número, 2x mais 3. Ou seja, seus módulos serão iguais. Então, se isso acontecer, 3x menos 2x igual a 1 mais 3. Então, x deve ser igual a 4. Ok. A outra possibilidade é esse número ser igual a esse, só que negativo. Ou seja, esse e esse terem sinais opostos, serem iguais a menos pelo seu sinal. Por exemplo, se fossem 3 e menos 3, seus módulos seriam iguais. Então, ou eles são iguais, ou eles são diferentes, a menos do sinal. Ou seja, seus módulos são iguais. Nesse segundo caso, 2, teríamos 3x menos 1 igual a menos 2x mais 3. Isso nos dá 3x menos 1 igual a menos 2x menos 3. Ou seja, 5x, vamos devagar, né? Acho melhor. 3x mais 2x igual a 1 menos 3. Então, 5x igual a menos 2. Vamos para a direita. 5x igual a menos 2. Então, x igual a menos 2 quintos. Então, temos dois valores, 4 e menos 2 quintos. Esses são os dois valores que solucionam a equação modular anterior. Então, o que vimos é que, primeiro, se o módulo de 2x menos 1 é igual a um número positivo, então repare, 3, esse número aqui, ó, 3, ele é maior do que ou igual a zero. Isso significa que o número que está aqui dentro só pode ser ou igual a 3 ou igual a menos 3. Nesses dois casos, o módulo seria 3. Foi o que fizemos aqui e aqui. E aí achamos 2 e menos 1. No segundo caso, temos dois módulos que são iguais. E aí o número que está aqui, A, só pode ser igual ao número que está aqui, ou seja, A igual a B, foi o que fizemos no primeiro caso, ou esse número e esse têm sinais trocados, foi o que fizemos no segundo caso. Esse caso. Nos dois casos, os módulos são iguais. Bom, vamos ao terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo, agora temos uma coisa a considerar antes de começar, que é isso aqui, do lado direito, depende de x. O que queremos dizer com depende de x? Não sabemos se seu valor é positivo ou negativo. Isso não acontecia antes. Veja, no primeiro exemplo,
o valor que aparece do lado direito é positivo. Aqui, deixa eu fazer com outra cor. Aqui, esse valor é positivo. No segundo exemplo, temos um módulo, ou seja, há uma garantia de que esse resultado todo é positivo ou nulo. Mas no último caso, não sabemos o que acontece do lado direito. Então, primeiro de tudo, devemos escrever o seguinte: 3x mais 2 deve ser maior do que ou igual a zero. Isso vai me dizer que 3x deve ser maior do que ou igual a menos 2 e, portanto, x deve ser maior do que ou igual a menos 2 terços. Vejamos um exemplo mais simples para que você entenda o que eu quero dizer. Digamos que eu quisesse resolver esse problema. Módulo de x mais 1 deve ser maior do que, deve ser igual a menos 1. Isso é impossível, porque, de acordo com a definição, teríamos o quê? Veja que isso é impossível. Porque lembre-se, quando usamos a definição de módulo, estamos pensando no seguinte, ó. Módulo de x mais 1 é igual ao próprio x mais 1 se x maior do que ou igual a menos 1. E menos x menos 1 se x é menor do que menos 1. Se tentarmos resolver isso aqui usando a técnica anterior, teríamos x mais 1 igual a menos 1, o que nos daria x igual a menos 2. Acontece que essa primeira condição só vale se x é maior do que ou igual a menos 1. E menos 2 não atende a essa condição, então está fora. E o segundo caso, menos x menos 1 igual a menos 1, nos daria menos x igual a zero. Só que essa condição só vale se x é menor que menos 1, e zero não é menor que menos 1, ou seja, também não vale. Conclusão, não há solução. Sem solução. Só que essa solução é muito trabalhosa. Então, só precisamos fazer essa restrição aqui antes e considerá-la no final. Agora podemos voltar para cá e resolver como fizemos no primeiro caso. X mais 1 pode ser igual a 3x mais 2. Nesse caso, teríamos menos 3x mais x igual a 2 menos 1. Menos 2x igual a 1, x igual a menos meio. Menos meio atende a essa condição? Repare que menos 2 terços é aproximadamente menos 0,6 e por aí vai. É uma dízima periódica. E menos meio é exatamente igual a menos 0,5. Ou seja, esse valor é maior do que menos 2 terços. Então, ele serve como solução. Então, isso aqui, ok, é uma solução. Vamos ao outro caso.
O outro caso é aquele em que x mais 1 é igual a menos 3x mais 2. Então, x mais 1 é igual a menos 3x mais 2. Nesse caso, x mais 1 deve ser igual a menos 3x menos 2. Então, 3x mais x deve ser igual a menos 2 menos 1. 4x deve ser igual a menos 3. X deve ser igual a menos 3 quartos. Porém, menos 3 quartos é igual a menos 0,75, que é menor do que menos 0,6 com dízima periódica. Ou seja, está fora desse intervalo. Então, não serve como solução. Portanto, a única solução que temos é x igual a menos 0,5 ou menos meio. Esse é o único valor que, colocado nessa equação, no lugar de x, terá uma solução válida. Ok? Então não esqueça que, quando temos uma variável desse lado, precisamos primeiro verificar se essa variável é maior do que ou igual a zero. E aí temos uma condição sobre x. E através desse exemplo, vemos que essa situação é impossível, porque pela definição nenhuma resposta vai atender às condições da própria definição. Ok? É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.